eu recebi muitas perguntas parecidas dos seguidores, né? Falando que a Rafa vinha vir e ia participar com a gente. Eles pediram para você falar um pouquinho desse projeto lá da Síndrome da Impostora, explicar mais. Tem muita mulher aqui no nosso Instagram. Explica um pouquinho como é que é esse projeto para o pessoal conhecer. Então, gente, isso tudo surgiu de uma sensação minha eterna e persistente de insuficiência. Então, assim, não importava nada externo que eu realizasse, uma conquista profissional, uma ascensão de carreira financeira, intelectual, né, acadêmica, que eu gosto muito de estudar. Eu sempre sentia que não estava pronta para algo, não estava pronta para começar, não podia lançar o meu site, não podia lançar. Então, eu comecei a procurar a origem disso, assim, e muitas vezes na terapia a gente volta, né, para a sua infância, e eu tive, de fato, uma família sempre muito sustentadora, muito propulsora, que eu falo, né? Eu falo muito com as minhas alunas da rede propulsora e da rede protetora. Muitas vezes a sua família, o amor é o mesmo, mas tem uma rede que é mais protetora, que não te apoia a arriscar. E a minha família sempre foi muito propulsora. E aí eu entendi, e isso é muito importante a gente falar, nesses dias até saiu um review na Harvard Business School falando, parem de chamar as mulheres de impostoras, mais um problema que você está falando das mulheres. E a verdade é que não é essa. A gente tem que entender que a síndrome da impostora, que foi estudada pela Susan, pela Pauline, que são profissionais americanas, psicólogas, terapeutas, na verdade, ela é um reflexo de um cenário externo. É uma sensação interna de insuficiência, mas a origem não é mais um problema da mulher, não. A origem está dentro do machismo, a origem está dentro, lógico, para as questões raciais, né, para mulheres pretas, eu digo para homens também, mas, por exemplo, para homossexuais, né, dentro da homofobia, capacitismo e todos os ismos, né, horríveis que a gente ainda convive no mundo. Então é isso. Por quê? Porque você se compara, vamos agora na questão de gênero, né, das mulheres. Poxa, eu gostaria de ser presidente, CEO, falar nessa reunião, mas as figuras que a gente tem como referência são todos homens, e vamos lá, e homens brancos e tudo isso. Então eu comecei mais a fundo a entender como que a gente pode entender mesmo esse cenário, a origem dele, como que a gente pode combater essa origem, né? E aí vem uma coisa muito maior do que questões individuais, que são políticas sociais, que são incentivos empresariais, tudo isso, mas beleza, tendo isso, né, encaminhado e resolvido, individualmente, como que a gente pode entender quais são esses gatilhos, quais são os pensamentos, eu não sou boa o suficiente, transtornos de imagem, de toda vez se olhar no espelho. E eu tenho uma frase, a gente não se olha no espelho, a gente se julga no espelho. Porque ninguém passa no espelho e se olha. Você passa no espelho, nossa, olha esse pelo, olha esse dente, olha esse papo, olha... A gente não se olha, a gente se julga. Então, e aí, esse livro eu tentei fazer de uma maneira bem simples, sem usar palavras eruditas, sem usar nenhum tipo de subterfúgio assim, intelectual, mas é mais uma conversa mesmo com as mulheres. E pelo que elas têm falado, né, o livro foi muito bem, elas sentem mesmo que a gente está conversando e no final, nem que seja, traz essa reflexão, provocação, né? Não quero ensinar nada para ninguém, nem tenho esse poder, mas provocar as pessoas a pensarem sobre isso. Bacana. Na conversa que a gente teve com a Maitê Proença na quinta-feira, ela falou bastante disso também, de inspirar as mulheres a ficarem mais independentes, né, de que realmente entenderem que elas fazem parte, né, de uma forma igual, de buscar. Então, assim, eu vejo, você tocou rapidamente aí, aqui no meu consultório, como médico, né, eu lido com todos os tipos de situações, né? E a violência, né, o abuso psicológico, o abuso, a gente até falou com a Maitê Proença que ela fez um papel sinhazinha, que remete à década de 20, que o coronel tinha um abuso psicológico nela, e teve um feminicídio, né? Pela situação de ciúmes, enfim. Então, ou seja, isso da década de 20. Nós estamos hoje em dia tendo que ainda, né, bater nessa tecla, né? Ainda tem que assistir domingo no Fantástico toda vez as histórias que ainda saem na TV, porque são inteiras. Então, é muito importante, né, que a gente traga esses assuntos, esses tabus, essas conversas
para a luz mesmo, né? Para a gente poder estar falando abertamente na televisão, nas redes sociais, na mesa da nossa casa, com os nossos familiares, com os pais, com as mães, e não sejam assuntos que você tenha que recorrer muitas vezes a um profissional porque você não se sente assim confortável para falar com ninguém, né? Eu acho que esse é o nosso caminho. E falando da nossa E área, até, pois não. Evinho, deixa eu só interromper um pouquinho. Até Claro, uma claro. coisa ali que a Rafa falou do machismo e tudo mais, né? Eu acho que a gente também tem uma responsabilidade, acho que nós três aqui como pais e mães, né? A gente também tem uma responsabilidade de passar isso para os nossos filhos, para as gerações futuras. Então esse bate-papo aqui também é super bacana. E eu vou contar um fato aqui que aconteceu, óbvio, eu nunca vou querer que... Tenho certeza que todos nós aqui vamos dar exemplos diferentes para os nossos filhos, mas eu lembro um amigo meu uma vez, não só um, vários, né? Eles me perguntaram assim, pô, mas você troca fralda? Eu falei, mas pô, isso é o mínimo, né? Porque, poxa, é meu filho, é não sei o quê. Então, para você ver, é o que você está falando, a gente está em 2021 para entrar em 2022. Pô, isso é óbvio, cara, não tem essa. Né? Acho que da mesma maneira que a mãe está ali, o pai está ali na madrugada acordando, ajudando, assim, óbvio, tem parte que não tem jeito, né, Rafa? Tem parte que é só a mãe mesmo, não tem como. Mas eu acho que carregar assim, aqui, ó, tô grávida de 6 meses, eu queria dividir essa barriga com meu marido, não é tem. isso. Mas assim, a gente tá ali na disposição do lado da nossa esposa, da nossa mulher, no que a gente pode fazer. Óbvio, tem a tarefa que está só dela, não tem como, mas acho que acabar um pouco disso, sabe? Porque não foi só uma pessoa que me fez essa pergunta, e quando eu falei que trocava, eu senti, sabe aquela coisa de desespero? Nossa, você troca até fralda. Eu falei, cara, isso é o básico, né?